pessoal, tudo bem? Nesse novo quadro a gente vai trazer algo diferente. A gente vai compartilhar com vocês algumas experiências que a gente se depara na nossa vida profissional, mas também com casos concretos que acontecem conosco enquanto consumidores. Eu vou contar hoje o caso da minha mãe, que é usuária de um plano de saúde, né? Ela é beneficiária de um plano de saúde. Então a minha mãe tinha esse hospital, que no caso é o São Lucas, né? Que era da rede dela, um hospital de grande porte. Um local que ela se sentia respaldada em ter na rede dela e de repente foi surpreendida. São Lucas não compõe mais a rede credenciada dela. Eu te pergunto, o plano de saúde pode, de repente, descredenciar um fornecedor? Então, vamos lá. Na verdade, sim, ele pode, mas não de qualquer jeito. A ANS, né, que fiscaliza os planos de saúde, ela criou regras específicas para combater alguma, vamos dizer, ilegalidade e arbitrariedade em tirar o plano da rede, que isso sempre aconteceu. E as operadoras, né, sempre tiravam o plano, sempre tiravam o hospital, a pessoa chegava numa hora de emergência, o hospital estava descredenciado. Por conta disso, teve uma discussão muito grande na agência para poder reformular esse processo de descredenciamento. E aí tem algumas regras que a operadora tem que seguir. Uma delas é a operadora tem que notificar todos os seus beneficiários que aquele hospital vai ser descredenciado. E isso tem que ser 30 dias antes dele descredenciar. Isso é a primeira regra. Então, perfeito. Então, necessariamente tem que ter uma notificação prévia, né? Como você falou, de 30 dias. Mas tudo bem, notificou 30 dias. Aquele novo fornecedor que foi oferecido tem que ser à altura. Não for. Se for um fornecedor que não esteja aos pés do São Lucas, em termos de qualidade, em termos de estrutura. Então, a gente chama isso de equivalência. Né? Na verdade, quando a operadora ela faz a substituição, ela determina que a sua substituição seja equivalente. E tem regras a serem cumpridas. O que acontece, se ela cumpriu essas regras, ok, né? Se você quiser ficar naquele plano, tudo bem, você ficou satisfeito com outro hospital que você entende que é equivalente, isso fora a regra burocrática do processo administrativo que tem para fazer isso. Mas você, como consumidor, fala, não, esse hospital aqui tá bom para mim, ok. Agora, se você acha que aquele hospital não é equivalente no seu modo de consumidor, né? Você gostava muito daquele, a sua mãe no caso, gostava daquele hospital que era perto de casa, porque tinha médicos que ela já conhecia, e ela não vai se sentir, o atendimento, não vai se sentir confortável com outro hospital porque é longe, ou porque, enfim, não tem aquele staff que ela já estava acostumada dentro do hospital, ela pode simplesmente rescindir o contrato, se fosse um plano empresarial, uma coisa assim, ou, no caso dela ser pessoa física, né, que é o caso, ela pode se utilizar da portabilidade especial por descredenciamento. Esse é um ponto interessante, né? Essa questão da portabilidade, um dos pressupostos de fato, você ter a restrição da rede, né? Agora, tem um prazo aí, não tem, Fabiola, que tem que ser respeitado depois desse descredenciamento para efeito da portabilidade especial? Então, tem algumas regras também, né, a ser cumprida, né? Mesmo processo da portabilidade normal, você entra no site da ANS, faz o relatório de compatibilidade, tem que ter a notificação lá comprovando que o hospital foi descredenciado, e aí você faz a portabilidade especial. E a portabilidade especial, ela é excelente, né, para quem se encontra nessa situação. E aí ela permite que você mude para uma operadora diferente, para um plano diferente, mas sem a carência e sem os prazos de cobertura parcial temporária. Perfeito. Porque efetivamente você continua com um produto bem similar àquele que você ostentava com a operadora antiga. E é fácil conseguir isso na prática, porque a gente sabe que preenchendo esses requisitos que você
acabou de mencionar, né? Você ter a prova do credenciamento, o prazo, né? Se não me engano, são 180 dias, né? Depois desse descredenciamento. É algo fácil de se engendrar ou há resistência por parte dos planos? Então, é assim, o plano de portabilidade, até a portabilidade normal mesmo, né, a comum, né, é um pouquinho complicado, que não deveria ser, mas para você formatar tudo isso e chegar até o seu objetivo, que é trocar de plano sem a carência, sem o CPT. Primeiro passo, como eu já falei na outra pergunta que você me fez, é entrar no site da ANS com o seu plano, né? Você tem que saber o número do seu plano. Aí já começa a dificuldade, porque você tem que saber o número de registro do seu plano para colocar no site da ANS. Tendo isso em mãos, né? Você pode ligar para a sua operadora, a operadora tem que te informar isso. Você coloca o número e a partir que você coloca o número, você vai escolhendo o que você quer. Ah, eu quero hospitalar com acomodação coletiva ou particular, com obstetrícia, sem obstetrícia, é nacional, não nacional. Então, você vai escolhendo ali no cardápio o seu plano. Daí, você gera um relatório, esse relatório sai algumas operadoras e alguns planos que são compatíveis com o seu. E aí, você, com esse relatório e outros documentos que vêm dentro desse relatório especificando 3 mensalidades pagas, o relatório, e tem mais alguns documentos lá, que você pega esse documento, em 5 dias você tem que levar isso para a operadora. Outro dia me perguntaram assim, é só ligar para a operadora? Não, não é só ligar. Porque esse tipo de procedimento eles não fazem pelo telefone. Então você tem que ir numa agência de atendimento ao consumidor, que é obrigatório também a operadora ter. A ANS obriga que as operadoras tenham um atendimento presencial. Então, você vai ter que pegar esses documentos, entregar na agência da operadora, e daí eles têm 10 dias para fazer essa portabilidade, que aí é como a gente fazia a portabilidade do telefone, então tem um tempinho para mudar, é a mesma coisa. Então, em 10 dias eles têm que te responder se a portabilidade está ok, e vida que segue. É isso. E caso um desses prazos que a gente está tratando aqui, se um desses prazos aí for extrapolado, e aí? O que o consumidor faz? Bem, eu dei entrada no documento, né? Fui lá, peguei, fiz lá, vi o número de registro, vi qual é o plano que atendia as minhas necessidades, escolhi, munido da minha documentação, dei entrada lá no atendimento ao cliente da operadora que eu escolhi. Ela descumpriu o prazo. Se a operadora de destino, em 10 dias, não cumprir o prazo, automaticamente a sua portabilidade está aceita. E qualquer recusa, desde que cumpridos os requisitos legais, é ilegal. E aí o que você pode fazer? Procurar ajuda, né, da ANS, no caso, que pode até multar a própria operadora, ou procurar uma ajuda jurídica, né, com profissionais especializados que podem forçar que a operadora cumpra essa obrigação legal. Então, na verdade, o silêncio é interpretado a favor do consumidor. Ou seja, se ela não se manifestou contrariamente no prazo de 10 dias, presume-se de forma absoluta Sim. que foi aceita a portabilidade, Sim. porque é um direito, uma vez que os requisitos foram preenchidos. Exatamente. Isso é importante. Exatamente. Então, a única forma da operadora não fazer essa portabilidade, que é direito do beneficiário, consumidor, é se um dos requisitos não forem cumpridos. Se não foi cumprido, ela pode recusar, mas tem que recusar nesses 10 dias. Se passar os 10 dias, automaticamente a portabilidade está efetivada. E de forma fundamentada também, né? Sim, sim. Sempre fundamentada. Fabíola, então perfeito. A gente conseguiu abordar aqui toda a cadeia da portabilidade especial. No caso, a gente abordou aqui uma situação de restrição na rede. Agora, uma outra dúvida. E se for uma portabilidade irregular, ou seja, não tenha havido previamente uma restrição na minha rede, mas eu queira
como consumidor, migrar para um outro plano, para uma outra operadora de saúde. E aí? Então, nesse caso da portabilidade regular, você tem que ter no mínimo 2 anos de plano e 3 se você tiver alguma doença ou lesão pré-existente. E aí você segue todo o rito, igual a outra, né? De entrar no site da ANS, ver a compatibilidade, sendo que, nesse caso da portabilidade regular, você tem que manter a mesma faixa de preço do seu plano anterior. Essa é a única diferença. E os prazos, como eu falei, de 2 ou 3 anos. Quer dizer, nesse caso, diferentemente da portabilidade especial por restrição da rede, que o consumidor não vai ter carência nem CPT, nessa regular, ao contrário, você vai ter que cumprir esses prazos pré-determinados. Sim, aí porque você, na verdade, quando você fala 2 e 3, esses prazos já foram cumpridos, então você não vai cumprir de novo a portabilidade, a carência nem a CPT. No caso da portabilidade especial, em caso de descredenciamento, pode ter um dia. Pode ter um dia. Por quê? Você escolheu aquele plano, provavelmente porque você queria aquele hospital. Então, né, conforme foram feitos estudos pela ANS, enfim, os consumidores se viam prejudicados, né? Porque você escolhe realmente pelo seu médico, pelo seu... É algo subjetivo, né? Que você se sente amparado por aquele fornecedor que você está habituado. Sim. Então, como a gente viu, essa questão do descredenciamento pode ser um momento de muita insegurança, né? Algo de aflição para o consumidor. Então é importante conhecer primeiramente seus direitos, né? Porque eles amparam efetivamente o consumidor. O que acontece é que às vezes a desinformação ela massifica. O que acontece é que essa desinformação ela intensifica esse sofrimento num momento de vulnerabilidade. E se tiver alguma dúvida? Então, Rodrigo, no caso, se as dúvidas persistirem, não hesite em procurar a ANS para ver se está tudo certinho. Procura o site, veja se a compatibilidade está correta, os documentos estão corretos. E se persistir a dúvida, procura ajuda jurídica especializada, um profissional que seja especialista em direito da saúde. Então a gente fica por aqui e eu espero que esse episódio tenha sido útil e a gente se encontra no próximo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.